Eu tenho quase certeza que em algum momento da sua vida você já se deparou com uma obra, seja um filme, uma série, um anime, um mangá, um quadrinho, um livro, que superficialmente parecia uma obra cômica, que ia ser engraçada, ou uma simples peça de ação, algo que você veria sem esperar nada de muito emocional ou pessoal. Uma obra que iria te oferecer um entretenimento, digamos, rápido, barato, que você não precisava pensar muito, mas que seria legal, você estaria satisfeito e simples assim. Mas do nada você vê que essa obra começa a tocar em pontos um pouco mais emocionais e começa a crescer imensamente no seu conceito. E com certeza esse é o meu sentimento com Record of Ragnarok ou Shumatsu no Valkyrie. Porque quando você fica sabendo de uma obra onde a sinopse dela é figuras históricas da Terra contra deuses de inúmeras mitologias, obviamente é algo que chama atenção, mas que sinceramente você não vai esperar nada disso. Claro que vai ser maneiro, épico, imaginar esses cenários, mas não vai passar muito disso. Mas essa obra tem alguns detalhes e uma beleza que eu acho muito importante ser falada. Eu nunca vi o anime, algumas pessoas falam que ficou bom depois, algumas pessoas falam que é uma merda, mas eu li o mangá e ainda leio e eu posso dizer que o mangá é muito bom. E antes de eu falar do evento que fez eu ver com outros olhos essa obra fantástica, a gente precisa de uma leve contextualização. Uma vez a cada 1000 anos, deuses através de reinos se reúnem em uma conferência. A Conferência da Sobrevivência da Humanidade. A humanidade inevitavelmente será destruída numa total aniquilação, com todos os deuses realmente votando para o fim da humanidade. Até que do nada chega uma mulher, a irmã mais velha das Valquírias, chamada Brunhilde, e aparentemente ela propõe um acordo. Se a sobrevivência da humanidade não tem valor ou não, com a força e piedade dos deuses, por que não os testamos? Deuses versus humanidade. A luta final. Record of Ragnarok é literalmente sobre um torneio chamado de Ragnarok, que vai unir diversas batalhas de deuses contra figuras históricas lendárias da nossa humanidade. Se os humanos ganharem, a humanidade fica viva. Se os deuses ganharem, a humanidade acaba. Mas o que é legal e fora da caixa dessa obra é que os humanos escolhidos para combater os deuses não são figuras históricas de guerra ou guerreiros lendários, mas sim inúmeras figuras históricas que não tem nada a ver com combate, como por exemplo Nikola Tesla ou Nostradamus. Então isso que faz também ser tão chamativo, ver como essas figuras que não estão tão atreladas em guerra ou combates e lutas, iriam se sair se fossem colocados nesse contexto, ainda mais protegendo a humanidade. E esse torneio funciona da seguinte forma: a Brunhilde meio que está coordenando os esforços da humanidade, e esse torneio é feito em um lugar, mágico, divino, onde deuses e humanos podem coexistir, mas não só isso, como todas as almas penadas de humanos que já morreram também estão lá. E quando um humano é escolhido para a luta, ele sempre volta em seu auge de poder ou forma física. Então, por exemplo, se existe uma figura histórica que morreu por velhice, ela não volta velha, mas sim no auge de sua forma física e poder, digamos assim. Porém, mesmo assim, humanos não conseguem ferir deuses, correto? Então é aí que as Valquírias aparecem. E pra você que não sabe, Valquírias são meio que os anjos da mitologia nórdica. Elas guiam as almas dos guerreiros para o famoso Valhalla, que é o paraíso nórdico. Então meio que elas são o elo de ligação do divino com a humanidade. São elas que estão lutando para os humanos sobreviverem. Então o que acontece é que as Valquírias se juntam à figura histórica que é chamada para lutar, e ela se torna uma arma capaz de ferir os deuses. E é assim que eles ficam, digamos, em pé de igualdade. Com certeza o carro-chefe dessa obra é a forma como o autor representa essas figuras históricas e esses deuses conhecidos pela maioria das pessoas. A visão que ele tem é bastante criativa e faz a gente comprar muito aqueles personagens, pois geralmente não são representações que a gente está acostumado a ver em outras representações, seja na literatura ou no cinema. Porém, a luta que eu gostaria de falar aqui é talvez não a melhor luta tecnicamente falando, mas com certeza é a que mais me impactou e que mais me fez ter aquela percepção de que essa é uma obra diferenciada. Estou falando de Buda contra Zero
Fuku. E a partir de agora terão spoilers sobre essa luta específica. Então, se você chegou até aqui e está interessado em consumir essa obra, eu indico você ler o mangá, meio que fuja do anime e depois volta aqui para esse vídeo, tá bom? Mesmo falando dessa luta, eu não vou dar spoilers da trama como um todo que tá acontecendo por fora. Eu vou me ater a especificamente falar sobre essa luta. Então, o contexto que você precisa saber é que já tiveram algumas lutas de humanos contra deuses e digamos que na situação em que a humanidade se encontra, ela precisa ganhar. Então, depois de que uma luta específica acaba, a gente vê Zeus, um dos deuses mais importantes dessa obra, indo conversar com um certo alguém. Então, é aqui que você estava. Tava te procurando. Buda. Então, nós vemos a representação dessa figura lendária. E pausa. Se você é uma pessoa com um mínimo de conhecimento das lendas do Buda e de como ele se portava e das gravuras históricas representando ele, eu acho que a primeira coisa que você pensou foi: que porra é essa? E acredite, essa foi a minha reação também. Ele ser representado dessa forma, como um cara meio hipster que ama doces e tem um bando de acessórios, não é a primeira coisa que a gente acharia de um humano que ascendeu à divindade. E eu devo dizer que quando eu vi isso, esse design me incomodou muito, porque pessoalmente eu sou um cara que gosto muito da lenda de Buda e de toda sua jornada. Então já veio aquele medinho de caralho, fudeu mesmo. Mas eu devo dizer que essa é uma das representações mais interessantes que eu já vi dessa figura. Então acredita em mim e vem comigo. Buda não parece estar muito pra papo com a porra dos Zeus. Porém, Zeus pergunta se ele poderia lutar na 6ª rodada representando os deuses. Na qual Buda responde: beleza. Gosto do seu espírito. E então a luta de Buda começa, com Heimdall meio que o anfitrião ali do evento que sempre fala e sempre dá introduções maravilhosas para os competidores. Ele ajudou aqueles tolos humanos com seus desejos mundanos e os mostrou o caminho pelas trevas. Este homem abandonou a realeza, abandonou a família, abandonou seus desejos, abandonou as 6 emoções, trilhando os não trilhados. Como o chifre de um rinoceronte, ele caminhou sozinho. E aí a gente vê a plateia de vários monges budistas começando a orar. Isso é uma coisa bem legal de Record of Ragnarok, de sempre mostrar a plateia e várias figuras ali interagindo com ela. É sempre muito maneiro. E então, em 6 anos, este homem encontrou a iluminação. Nascido sozinho, vivendo sozinho e lutando sozinho. Através do céu e da terra, eu sozinho sou honrado. Através do céu e da terra, eu sozinho sou poderoso. Somente eu sou forte. Pra você que gosta de Jujutsu Kaisen deve estar pirando, né? Mas saiba que foi Buda que falou isso, não o Gojo Satoru. Entrando nesse mundo como príncipe de Shakya e saindo dele como o iluminado. Por respeito ao filho devasso mais forte da história, os humanos o chamam de o Buda, Deus representante da 6ª rodada. Isso é um leve contexto pra quem não tá ligado. O Buda aqui de Record of Ragnarok é o Siddhartha Gautama, o primeiro Buda e o fundador do budismo, mas saiba que Buda é um título, né? Várias pessoas foram Buda no decorrer da história, mas ele é o mais famoso e que está sendo representado aqui. Porém, Buda não perde tempo e pega a trombeta do Heimdall e diz: eu luto pela humanidade. Então, valeu. Obviamente, a plateia dos deuses não aguenta e começa a xingar o Buda de tudo que é jeito. Porém, Buda manda eles calarem a boca. E se qualquer deus ficar no meu caminho, eu irei matá-lo. Se os deuses não vão salvá-los, eu irei, apontando especificamente para Zeus. Então nós vemos um pouco de contexto. Pouco antes do início da 6ª rodada, Buda se encontra com a Brunhilde, né, a líder das Valquírias e que está comandando a frente dos humanos, onde ele diz para ela que vai lutar pela humanidade. Mas com a falta de reação que ela tem, ele diz ali se as coisas estão saindo como esperado. E ela, cinicamente, não sei bem o que quer dizer. Buda fala ali que é como se vocês
estivesse querendo me botar contra os deuses, não é? Eu jamais consideraria algo tão desrespeitoso. Entretanto, não tem ninguém mais no Valhalla que odeia mais os deuses que você. E isso é um ponto bem bacana que vai fazer bastante sentido daqui a pouco. Depois disso, nós vemos Odin, também um dos principais deuses desse Ragnarok, perguntando se Buda está preparado para fazer inimizade com todos eles. Mas Buda simplesmente fala: porra, teu velho tá persistente, hein? Eu faço o que eu quiser porque essa bagaça de mundo é todo meu. No céu acima e na terra abaixo, eu sou o mais honrado. Com de novo a plateia dos deuses querendo comer ele vivo, mas ele só fala: bom, quem que vai me peitar? E ouvindo a provocação de Buda, chega um navio enorme pairando sobre os céus. E dele saem os 7 deuses da sorte. Porém, é só 1 contra 1, não pode 7. Mas o líder fala que desde o início nós somos um. Então, cada um deles começa a se fundir com o principal. E eles se tornam esse Megazord bizarro com esse nome que eu me recuso a reproduzir. 7 deuses que presidem sobre o mundo da fortuna. Entre os seus, há mais um membro. De fato, essa tradição é encontrada por todo mundo. Na Índia, é a deusa Lakshmi ou Kshoten. No Japão, Daruma ou Bodhidharma pode ser visto como 8º membro em alguns templos. E na China, os 8 imortais são reverenciados e são ditos serem a origem dessa tradição. Então, há realmente um 8º membro? Não. Desde o início, eles não eram 7, mas sim 1. Quando aquele Deus desceu à terra, o céu foi apagado, a sorte secou e inenarráveis calamidades foram forjadas. Ele é chamado de, e a gente vê aquele Megazord sendo quebrado para o nascimento, de Zero Fuku, que diz sua primeira frase mostrando bastante a sua personalidade. Então ele revela sua arma, um cutelo enorme. E finalmente, a luta começa. E então nós vemos essa figura, a dor o mudou. E a única coisa que ele fala é punição divina. A partir daqui, nós vamos começar a ver a história de Zero Fuku, que é inclusive um dos principais artifícios desse mangá também, que não são só as lutas plasticamente muito bem feitas, mas com certeza o momento Dr. Stone, aonde a gente realmente aprende algo com aquelas lutas e aprende sobre as figuras que estão sendo mencionadas ali, tanto o deus quanto o humano. E é claro, sobre a perspectiva bem criativa desse mangaka. Na Ásia Antiga, quando deuses e homens ainda tinham uma relação próxima, a fim de cuidar das pessoas, alguns deuses moravam no mundo dos humanos. Então nós vemos o que era Zero Fuku, um deus que só queria fazer o bem a todos. Ele vê um passarinho que caiu do ninho e simplesmente coloca lá. Ele é atazanado por um pássaro que passa ali no ninho, ele cai da árvore, mas não tem problema, já que era a mãe deles. E que alívio! Espero que ele esteja feliz. Há muito tempo, Zero Fuku era gentil, como qualquer outro deus, e caminhando rumo à civilização e à humanidade. A visão que deu boas-vindas a ele quando veio para esse mundo foi essa: uma periferia cheia de pessoas subnutridas e doentes. Doença, nascimento, envelhecimento, morte, entes queridos que partiram, brigas com rivais, falhando que alcançaram o que se busca, os 5 Skandhas. O que recebeu ele foram pessoas em inimagináveis profundezas de tristeza, lutando contra o fardo das 8 dores. Então ele vê um menino doente numa cabana e, sabendo que pode fazer algo, ele aparece. Então, com seus poderes divinos, ele começa a tentar fazer algo para ajudar esse moleque. Então ele revela que o que ele está fazendo é tomar o azar do garoto para ele. Então ele literalmente suga o que seria o azar desse moleque para dentro dele. Então o moleque sai do estado que estava e até começa a correr de tão vivo que ele parece. Zero Fuku descobriu que podia ajudar humanos, e os humanos gostaram muito da ajuda dele e imploravam para que ele pudesse ajudá-los. E fazer isso deixava Zero Fuku feliz. Ele era feliz ao absorver o que fazia a humanidade infeliz. Então, tomando isso como um dever para si, com a finalidade de dar a felicidade aos menos afortunados, ele começa a sugar inúmeros azares por onde ele passa. Ele absorvia, absorvia e absorvia. De novo
e de novo, até que ele se torna essa forma bizarra, consumida pelo azar da humanidade. Mas pelo menos agora todos estão felizes. Mesmo que isso trouxesse dor e aflição, Zero Fuco encontrou a felicidade em trazer a felicidade aos humanos. E então, depois de anos querendo saber como as coisas estavam naquela vila, ele decide retornar. Mas Zero Fuco não sabia da verdadeira natureza humana. Voltando para aquela periferia em um mar de devassidão, superficialidade e não a felicidade que ele achava que eles teriam. Quanto mais de suas dores ele tomava, mais eles perdiam a visão da felicidade e caíram na depravação sem falta. Então esbarram nele, o que faz ele cair de cara no chão. E vendo quem esbarrou nele, ele viu que é aquele garoto, o primeiro moleque que ele ajudou, que fala que ele é nojento e nem sabe quem ele é. Não, isso é sério, não pode ser. Então, com pássaros voando sobre aquela periferia, o mesmo pássaro que foi ajudado por Zero Fuco vai lá para tentar agradecer a ele. Mas Zero Fuco não aguenta ver tudo que ele passou para ver o que os humanos se tornarem. E o pássaro que ajudou ele sai voando com medo. Por que eu não pude fazê-los felizes? Até que de repente uma procissão começa a cortar essa periferia que caiu nessa depravação sem fim. Pessoas andando ao lado de animais em harmonia, onde Zero Fuco começa a perceber isso e já olha para eles como um bando de pessoas infelizes que querem falar para ele tirar seus infortúnios. Porém ele vê que liderando essa procissão está um cara, na qual um dos velhos ali pergunta se pode pegar um dos feijões que ele tá comendo. Zero Fuco não podia acreditar em seus olhos. Afinal, esse homem jovem divide com o velho e fala para ele pegar quantos ele quiser. As pessoas seguindo aquele homem pareciam esfarrapadas, subnutridas, mas por algum motivo seus rostos estavam irradiando alegria e completamente contentes. E o próprio povo daquela periferia também via isso. E ele simplesmente vai passando por Zero Fuco caído ali no chão como se não fosse nada. Até que Zero Fuco para ele e indaga por quê? Onde Buda só oferece alguns feijões e Zero Fuco simplesmente bate na tigela. Eu trabalhei como louco tentando absorver todas as suas angústias. Absorver angústias? Não tá certo isso, cara. Felicidade não é algo que se pode dar aos outros. É algo que você precisa conquistar por si. Onde houver sombra, haverá a luz. E nas palavras do iluminado, você deseja a felicidade, não é? Então carregue o juro que mais lhe cai bem. Este é o estado que lhe trará prazer e a sombra que lhe trará a verdadeira felicidade. Então o que acha? Quer alcançar a iluminação comigo, cara? Com o povo repetindo seu nome e completamente vidrado na sua praticamente divindade, mesmo sendo um mero humano. Zero Fuco vê que apesar dele ser um deus e ter literalmente o poder de tirar o azar das pessoas, ainda assim, um mero homem carismático como ele foi capaz de tocar a vida das pessoas de uma maneira muito mais substancial do que o que ele fez. Obviamente ele não consegue lidar com isso e sai correndo. Deus ficou com ciúme do homem. Foi uma humilhação que ele não podia aguentar. Como muitos mitos recontam, o divino rapidamente se tornou ódio. Ele decidiu destruir a humanidade muitas vezes, se tornando um produto que representava os 7 pecados. E sendo agora o Zero Fuco que a gente conhece, eu acho que é hora de matar. E vendo sua primeira vítima, uma mulher que simplesmente estava ali andando na floresta, quando ele vai matá-la, ele vê que ela tem um bebê em suas costas e hesita. E quando ele combate seu instinto e o bebê acha que ele quer dar um abraço nele, ele simplesmente se acerta no peito. Com isso, ele se divide em 7 partes. E por pouco, daríamos a punição divina a toda a humanidade. À beira de destruir a humanidade, Zero Fuco se separou em 7 deuses, os deuses da fortuna. Depois de entendermos quem é Zero Fuco e principalmente sua relação com Buda, nós voltamos para a luta, com ele ostentando seu cutelo bizarro e dizendo que ele não se arrependeria de nada. E quando ele tenta atacá-lo, Buda simplesmente dá um chute afastando ele. Então nós vemos na plateia pessoas ali que são relacionadas com Buda, os famosos 4 sábios, Sócrates, Jesus e Confúcio. E sim, essas figuras históricas
históricas de mais relevância sempre fazem ali aparições falando sobre o competidor, e eu devo dizer que é bem corajoso a representação de alguém como Jesus nesse contexto. Independentemente do que Zero Fuku faça, ele não consegue acertar o Iluminado, e ele se sente miserável por causa disso, e seu cutelo começa a agir. Então é notado que seu cutelo tá ficando cada vez maior. E não, você não tá imaginando nada. O machado em questão absorve a miséria. Afinal, seu nome é Cutelo da Miséria. É importante vocês verem essas imagens para ver o quanto o mangá é bem feito, coisa que o anime não adaptou tão bem. O cutelo fica maior e parece que é mais perigoso, mas pra Buda isso não faz tanta diferença. Parece que ele tá brincando com Zero Fuku. E pra nós é revelado iluminação pura, as 8 consciências, o poder dos olhos de Buda, que simplesmente acerta uma no queixo dele. Zero Fuku olha para Buda e diz estar com inveja daquele humano. E como eu sou miserável. Na verdade, sou o único miserável. O que faz o cutelo dele ficar dessa forma e com certeza é miséria. Com isso, Buda é forçado a mostrar o verdadeiro poder de seu cajado, que no momento vira um escudo, a Ahimsa. Mas depois a gente vê que o cajado dele pode se tornar várias coisas, como o bastão Nirvana. Ele vive sua vida como quer, sem ninguém para mandar nele. Esse é o motivo dele ser o adolescente mais forte da história. E esse é o ponto-chave em questão. A representação de Siddhartha pelo mangaka é relacionado como um rebelde, um adolescente. E é por isso que Buda tem essa personalidade mais inflamada, ele utiliza as roupas que ele utiliza e tem uma fixação por doces, o que fornece uma visão meio antagônica desse personagem, mas que no fim estranhamente funciona. Ele é um sábio que alcançou a iluminação e blá blá blá, ao mesmo tempo que ele tem esse visual esquisito e jovem que não passa a aura de alguém que é iluminado e sábio. Mas essa representação da rebeldia vai ficar mais entendível daqui a pouco. Porque nesse momento, agora é a vez de Buda nos contar a sua história. Desde o nascimento, ele teve tudo ao seu alcance. E vemos o antigo norte da Índia, Kapilavastu, com o jovem Siddhartha Gautama aparentemente dominando a arte da espada. Nascido como príncipe do antigo reino dos Shakyas no norte da Índia, lá estava o pequeno Siddhartha Gautama, um membro da casa dos Kshatriyas que tudo possuía. A melhor condição, as melhores roupas, a melhor comida, a melhor moradia, a melhor educação e assim por diante. O seu nascimento foi um evento à parte. Os deuses ordenaram este menino será o maior de toda a humanidade. E um dia ele deverá comandar o mundo. Inclusive, o nascimento de Buda serve como inspiração para inúmeros personagens, principalmente em animes, como o próprio Satoru Gojo e também o Simba de Mag, que tem um nascimento bizarramente parecido. Em uma conversa com seu pai, ele diz que o destino dele é comandar o mundo, na qual Siddhartha simplesmente concorda. Eu concedo felicidade às pessoas, porque é o que nós da realeza devemos fazer. Siddhartha aceitou isso bem, tanto como parte da realeza quanto de príncipe dos Kshatriyas, e seu destino concedido a ele pelos deuses. Ele era alguém que sabia que estava preso a um destino, mas fazia o melhor disso. E vendo um pássaro voar, você não é preso por ninguém, né? Até que ele vê esse pássaro sendo caçado por outro. É simplesmente como o destino opera. Mais tarde, Siddhartha visita o rei de Mala, chamado Jataka, que está sofrendo por uma doença. Siddhartha se dava bem com o rei Jataka, um parente distante dele e 5 anos mais velho. Em uma conversa, ele diz ali que quando ele for rei, me esforçarei para fazer todos felizes, porque esse é o meu destino. E ele nota que Jataka não gosta muito desse papo. E tentando descontrair, você é feliz também, não é, mano, Jataka? As pessoas aqui todas vivem vidas felizes, dos Vaisyas aos Sudras. Como realeza, não há maior felicidade que essa, né? Você acredita mesmo nisso? Realmente acredita que sou feliz? Até agora, eu só levei a felicidade das pessoas em consideração.
para eu ser visto como um bom rei. Felizmente não houveram grandes guerras durante o meu reinado e o reino prosperou. Muitos devem certamente me ver e dizer: ele viveu uma vida feliz. Mas eu me pergunto, a vida de quem eu estava vivendo? As melhores roupas, comidas, palácio, nada eu escolhi para mim. Tudo que eu tive foi me dado. E Siddhartha vê que a sua vida é a mesma coisa. Os feijões queimados que as pessoas comem, qual será o gosto? O rio que corre pelo meu reino, para onde ele vai? E os céus acima da minha cabeça, o quão longe eles alcançam? Eu não sei nada disto. E eventualmente, por causa de sua doença, o rei de Ataka morre. E Siddhartha vai em uma procissão para comparecer ao velório. Ele vê todo o povo chorando a morte desse incrível rei. E é dito ali que, para as pessoas estarem em tanto luto, deve trazer grande honra a ele. O rei de Ataka deve ter sido um homem realmente feliz, né? Então Siddhartha lembra de toda a conversa e de tudo que ele viu e consegue relacionar com a própria experiência e vida. Ele entra em um estado de reflexão e isso evolui para um estado de iluminação, fazendo a relação com tudo e vendo a vida como ela realmente é. E a primeira coisa que ele faz quando ele vira iluminado é rir da situação. Eu entendi. Ele chega no velório do rei jogando flores, descalço, como se fosse um louco. Simplesmente vai em direção ao caixão e diz que ele está ali para buscá-lo. E o cara simplesmente pega a porra do caixão no braço, fazendo obviamente todo mundo ficar doido. Jataka não precisa das suas orações ou bênção dos deuses. Afinal, ele tem a felicidade bem aqui. Ele então leva Jataka ao rio que cortava seu reino, onde ele não sabia onde ia dar. E agora ele pode ir e vir por si mesmo. Depois disso, Siddhartha fugiu de seu palácio, sua esposa, criança, suas vegeias e condições, tudo o que ele possuía, e simplesmente saiu para o deserto. E então, como o chifre do rinoceronte, ele trilhou seu próprio e solitário caminho. Nós vemos então um pacato templo onde um dos monges desmaia de fome e o mestre diz que isso é necessário para a iluminação. E simplesmente Siddhartha aparece e dá comida para ele, com o mestre falando que tá maluco, porra? Ele só diz: calado, eu estou alimentando porque quero. Depois ele invade o que seria um sacrifício humano para um deus, salva a garota e a galera fala: irmão, o que tá fazendo? Um sacrifício, você vai invocar a ira dos deuses, tá maluco? Ele manda eles calarem a boca e se eles quiserem tentar, podem vir pra cima de mim. Lutar contra o destino que lhe foi decidido pelos outros. Para Buda, não importa se eles são deuses ou homens. Para aqueles que tentam negar a própria felicidade interna e impor o destino a ele não tem nada além de puro ódio. Eu já disse antes, Buda é o adolescente mais forte. E em outras palavras, agora ele está no auge da sua adolescência. E essa é a grande parada de Buda nessa representação de Shumatsu no Valkyrie. Um humano que ascendeu a Deus e que conquistou a iluminação por ir contra o destino que lhe foi imposto. Afinal, a gente viu ali que na infância de Buda, ele era alguém que via o destino como algo normal e que simplesmente você tinha que aceitar. Ele literalmente nasceu, ele foi agraciado pelos deuses para o melhor destino possível. Ele simplesmente mandou esse destino, ou deuses, ou o que quer que seja, tomar no meio do olho do cu. A iluminação de Buda é representada aqui como um foda-se ao destino e o que ele representa. E essa parte me pegou especificamente porque por muito tempo eu acreditei em destino, eu acreditei naquela parada até meio niilista de tipo, foda-se que eu fizer, já tá tudo escrito mesmo. Mas essa visão desse personagem me fez ver isso com outros olhos. As coisas podem estar escritas, mas não quer dizer que eu devo viver minha vida dessa maneira. E eu acho que isso foi um ensinamento muito importante, pelo menos pra mim. E agora, conhecendo esses dois personagens, a luta continua. Zero pega seu cutelo, transforma ele em outra coisa, mas de novo, contra o Buda ele não consegue acertar nada. Ele começa a ficar mais miserável e vendo a plateia, tanto humanos quanto deuses, meio que pagando pau pra ele vê o quão deslumbrados eles ficam com o Buda e que caralho, que merda. Porque ninguém olha pra mim uma única vez. Então ele dispara um ataque com seu cutelo, na qual Buda simplesmente desvia. E desviando, você é verdadeiramente seu próprio mestre. Zero, você precisa se amar. E sabe de uma coisa? Eu realmente gosto de você. Zero não entende que
porra é essa? E fala pra ele parar com isso, mas de repente ele vê o que ele não queria. A forma divina desse homem comum que ascendeu à divindade. E com isso ele vê: bom, então é assim. Eu sempre quis ser igual a ele. Eu sempre quis ser amado por todos. Ele larga o cabo de seu cutelo, então o Buda o reconhece e fala que agora ele está com um belo olhar no seu rosto. E por que não continuamos de onde tínhamos parado? Agora só na mão. E eles começam a se socar como se fossem seres normais. E com isso a plateia começa a torcer não só para Buda, mas também para Zero Fuko. E Zero pensa que ele não consegue continuar, mas agora ele está no ápice da felicidade, com ele retornando à sua forma mais gentil. Uma luta de punhos, uma troca com tudo exposto, suas capas de Deus e homem posta de lado. Foi naquele momento que Zero Fuko finalmente foi resgatado. E com um soco em cheio na cara do Deus e ele simplesmente caindo para trás, ele retorna à sua forma original. E os seus chifrezinhos saem de sua cabeça, mas começam a se metamorfosear com uma espécie de agulha, enquanto ele diz que tentarei acreditar de novo no que eu quero fazer com o povo e torná-lo feliz. Eu tentarei me amar. Os chifres saltam e perfuram a cabeça de Zero. E com isso ele retorna de novo ao combate, agora como outra coisa. Os chifres começam a possuí-lo e fazer engolir ele que nem a porra do dedo do Sukuna. E desses chifres do nada nascem 2 dragões que são expurgados do seu corpo. E quando esses dragões voltam pra consumir o Zero, ele pede ajuda a Buda, mas que não consegue fazer nada. E agora ele se enclausura no que parece um casulo bizarro. E desse casulo sai um bicho. Um monstro enorme que não se parece nem um pouco com o Zero sai de lá. O Lorde Demônio do Sexto Céu, Rajun. Entre todas as mitologias, é um tema comum um mundo em 3 camadas. O mundo onde deuses e almas dos mortos residem. Valhalla, céu. O mundo onde os humanos e animais vivem. Midgard, terra e mais uma camada, conhecida como inferno, o mundo demoníaco. Nenokuni, a terra das origens, entre outros nomes. O mundo onde as coisas sobrenaturais rondam. O mundo inferior. Helheim. Na mistura de luz branca e sombras pretas, os chifres do mundo inferior devem despertar e a escuridão eterna deve nascer. Então Rajun aparece simplesmente começando a oprimir Buda. E Brunhilde nos oferece um pouco de contexto, falando que as 8 consciências de Buda são capazes de detectar flutuações da alma. Seja lá quando uma pessoa decidir um curso de ação, a alma ou a vontade se move antes do corpo. Por ver esse brilho de vontade, por ver os movimentos da luz de cada criatura, Buda sabe o que acontecerá a seguir. Em outras palavras, sem nenhum mísero brilho, a alma de Rajun se manifesta indetectável ao Buda. E com isso ele começa a atacar Buda com ataques perigosos. Ele é um monstro real que destruiu metade do Helheim tempos atrás. Um dia, depois de uma destruição insana pelo Helheim, o Rajun simplesmente desapareceu. Muitos meses e anos se passaram, mas ele nunca ressurgiu. A teoria é que alguém adquiriu um pouco de detrito que foi deixado pelo Rajun, cultivou através de algum método desconhecido, formando algo como semente. Então tomou essas sementes do Rajun e implantou-as nele. E se você quiser saber quem implantou essa porra, vá ler o mangá. Você não tem mais escolha. Renda-se e encare a minha retribuição divina. Retribuição divina, punição divina. Realmente você aí, né? Olha, me responda, Zero. Zero? Zero Fuko? Você quer dizer aquele mané? Então a Rajun começa a rir que nem um louco. Eu o consumi há muito tempo. Bom, saquei. Isso torna tudo mais fácil. Agora você é carne morta para mim. As transformações do cajado dos 6 reinos mudam de acordo com as emoções de Buda. Então é convocado o 5º reino, Reino Preta. Porém, a emoção que se passava na mente de Buda naquele momento era uma que ele pensava ter rejeitado há muito tempo.
o veneno do ódio. Portanto, o cajado dos 6 reinos mudou para uma forma que nem mesmo Buda tinha visto, chamada de Salakayas, a foice do deus selvagem. E com essa nova arma, eles começam a lutar. Porém, não demora muito para Rajun realmente se mostrar superior e ferir Buda de forma fatal. Quer dizer suas últimas palavras? Deixe-me repeti-las. Se os deuses não vão salvá-los, eu irei. E se qualquer deus ficar no meu caminho, eu o matarei. E se recusando a cair, ele se mostra para Rajun. E realmente não entende a força de vontade desse cara e simplesmente decide sair desse combate. Do que tu tá com medo? Eu nunca temeria gente... Não, eu sabia. Você é fraco. Com Rajun não acreditando que ele acabou de ouvir isso. Sim, você é muito, mas muito fraco. Muito mais fraco que o Zero. E com ele não aceitando isso, começa a oprimir Buda. E ele até mesmo arranca um de seus próprios braços para fazer uma espada boladona que mais parece um garfo. E ele realmente consegue cortar a foice de Buda. E na sequência, dar um golpe em cheio no seu cajado, estourando ele. E com isso, ele começa a andar para dar um final ao homem que ascendeu a Deus. Buda desmaiado se vê no limbo, porém nessa escuridão ele vê uma luz. E então ele tenta alcançar essa luz que lhe dá a mão. Ele então desperta e começa a entender a sua situação. E que nem a sua primeira iluminação, ele começa a rir feito um louco. Você sabe o que é necessário para confrontar sua própria fraqueza, revidar contra a sua inexperiência e tentar superá-la? Isso leva à puberdade. Você não tem isso e por isso é fraco. E pegando o cabo do cutelo da miséria de Zero Fuku, ele pede para lutar junto. Então ele emula uma conexão que as valquírias têm com os humanos, mas agora é de Buda tendo seu destino entrelaçado com Zero Fuku, formando uma nova arma divina, o que é poeticamente muito bonito. E agora ele faz a espada do grande Nirvana, Zero. E agora é a vez do Buda de lhe entregar a retribuição divina. A plateia começa a torcer malucamente por Buda. E a gente vê pessoas do seu passado, inclusive seu pai. E obviamente o próprio rei de Ataka. Seus gritos e torcidas, carregando com eles as esperanças da humanidade, se unindo e como um rio que possui diversos afluentes, eles alcançaram Buda. Como que ele pode estar sorrindo? Como ele pode permanecer me enfrentando? E que foi? Você tá assustando, né? E agora um feixe de luz se apresenta. E pela primeira vez, Buda consegue desviar de um ataque de Rajun. A 8ª consciência de Buda vê o futuro ao ler os tremores da alma. Foi por isso que ele não pode enxergar o futuro do Rajun, cuja alma estava obscurecida por um completo véu de trevas. Entretanto, agora que a alma dele está tão abalada, ele não pode obscurecê-la. Sim, você tá tremendo de medo. Eu sou o maior ser supremo no mundo inteiro. Alguém como você não pode existir no mesmo mundo que eu. E no seu ataque derradeiro, Buda desvia. E nas palavras do sábio elevado, inabalável como um leão aos sons, desprotegido como o vento em uma rede, imaculada como uma lótus na água, como o chifre de um rinoceronte, caminhe sozinho. Porém, você deve encontrar um companheiro em cuja alma você pode descansar a sua. Em seguida, através de todas as formas de adversidade, transbordando de alegria, caminhe com ele. Zero, consegue ver? Esse é o nosso caminho. Então o ataque é feito. Mahapari Nirvana, que corta Rajun no meio. Então Rajun simplesmente se dissipa e Buda dá adeus a seu amigo. E com uma boa referência de Jojo, ele vê ele ascendendo aos céus. E com ele na sua forma gentil e inocente, agradecendo por tudo isso e se juntando com os outros deuses da fortuna. Droga, isso foi legal. Te vejo depois, Zero. E o vencedor da 6ª rodada do Ragnarok é Buda. Tempo de partida, 21 minutos e 37 segundos. Movimento decisivo, Mahapari Nirvana. Vencedor, Buda. E essa foi a luta que me fez ver essa obra com outros olhos. Eu escolhi essa luta para falar sobre essa obra e especificamente sobre a sua beleza, porque eu acho que ela é muito bem feita, tanto na escolha dos competidores, Buda e Zero Fuku, tanto na escolha desse plot twist de botar um demônio que estava infundido ali com o Zero Fuku, de maneira ali secreta, e todos os ensinamentos e morais que a gente tira dessa luta como um todo. As lutas de Record of Ragnarok são
muito chamativas e geralmente são muito magnânimas, né? Afinal, é uma figura histórica que todo mundo conhece, junto com um deus mitológico que todo mundo conhece, em seus estágios máximos de poder em uma briga de anime. Não tem como isso ser chato. Mas a forma como o mangaka consegue conduzir a luta de maneira que ele consegue nos fornecer bastidores da história daquelas figuras e fazer isso se conectar com a luta e as motivações desses personagens, e inclusive utilizar artifícios presentes na trama como recurso narrativo para engrandecer essa obra, é muito bem feito. Afinal, o conceito do Volund, das valquírias se alinharem com o humano e se transformarem em armas divinas, e aqui a gente vê a mesma coisa, sendo que com Buda fazendo isso com o Zerofuku. E eles dois juntos matam o deus que, primeiro, é a figura que Buda mais despreza, por ele ser um mal pelo mal, que não teve uma caminhada para ele chegar onde é, e por ser uma pessoa que, como ele disse, não teve puberdade, não teve um momento de amadurecimento e entender o que ele está fazendo. E, obviamente, do Zerofuku, que foi possuído por essa entidade no momento onde ele tinha conseguido retornar à sua forma original. Então você pode ver essa luta como uma luta esteticamente muito maneira, plasticamente muito bem feita, mas sinceramente ela é muito mais do que isso. Os passados que a gente viu de cada personagem e a forma de como eles chegaram até aqui e a relação que eles construíram a partir disso é muito legal. E francamente, tentar contar a história de uma figura mitológica ou de uma personalidade histórica muito conhecida de uma maneira completamente única e criativa é muito difícil. E o autor se prova conseguir fazer isso em cada luta que ele se propõe a fazer. É claro que a gente vê que existem muito mais competidores do folclore japonês e da história japonesa, porque ele é um mangaka japonês que tem muito mais conhecimento da sua mitologia do que a mitologia de outros países. Então é óbvio que eu queria ver, sei lá, o Santos Dumont na porrada com Anubis, mas não vai acontecer. Mas eu acho que esse autor consegue trazer representações muito legais de personagens que ele tem minimamente o domínio, o suficiente para pegar a história que já é escrita e reformulá-la para uma estética condizente com o mangá shonen e tudo mais, fazê-lo ficar interessante e ao mesmo tempo não desrespeitar o legado tanto da figura histórica quanto da lenda que ele está tentando retratar. E eu acho que ele faz isso muito bem. E esse é talvez o melhor exemplo disso. Afinal, Siddhartha Gautama, você vê esse personagem e fala, não é possível, gente. Mas quando você começa a entender esse personagem, entender o conceito que o autor quis trazer do adolescente mais rebelde, adolescente mais forte, você começa a entender a visão estética e personalidade desse personagem, ainda assim retratando ele como um personagem muito foda e muito sábio. E aquilo, se fosse uma obra simplesmente retratando deuses e humanos sendo na porrada, seria legal. Mas a forma como ele consegue ensinar coisas pra gente e me tocar, por exemplo, de uma maneira pessoal, fazendo relações com a minha vida, eu acho que é muito foda. E eu acho que essa era a ideia do autor. Ele sabia que esse tema era bizarramente chamativo. Deuses e figuras históricas lutando, quem não quer ver isso? Mas ele pega o público que queria ver a superficialidade de ver, por exemplo, um Jack Stripador lutando contra Hércules e transformar em algo muito maneiro, mostrando representações de figuras lendárias ou históricas de uma maneira muito única e nos ensinando coisas muito relevantes com essas lutas. Então é como eu disse, veja esse vídeo como uma forma de ver obras que você acha que vai ser simplesmente legal e maneiro de assistir, porque às vezes você tira coisas muito importantes delas. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Você sempre comenta, compartilha, curta, se inscreva no canal e dá uma hypada aí pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Arthur Zamborlini, Tauá, Guaxinim Gamer, Bruno Zanarella, Empty Skull, Gabi, Matheus Siqueiro, Rian Charles, Bruburu, Gustin Gelk, Gabriel Zardo, O Gugas, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Gabriel Fraga, Zero Zac, Arrosca dele, eu não te aguento, Vinícius Lopes, Vanilson Silva, Miss Suíça, Retroblade, Antony Tavares, meu nome não é Jorge, Victor Moser, Isaac Martins, Oivate 007, Bigode Orei Web e Lucas Cauã. Eles são os membros aqui do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses paladinos de Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha e uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau.